em relação a esta questão da sentença, pôr alguns pontos nos is, e nomeadamente em relação à questão dos e-mails, aquilo que nós tínhamos vindo a dizer e que o Benfica agora disse oficialmente, nós já tínhamos dito aqui. Por que raio é que não vêm investigar objetivamente das coisas? Porque é que fazem passar notícias, como por exemplo a notícia que saiu do sábado, que o Benfica andava a ser investigado pela Departamento de Corrupção da Polícia Judiciária, não sei o que dizer mais, quando até hoje, e a divulgação do e-mail foi no dia 6 de junho, repito, portanto há 4 meses, e até hoje ninguém entrou na SAD do Benfica, ninguém entrou no Estado da Luz, ninguém entrou em lado nenhum. Basta ser uma pessoa atenta à realidade. Como no final disto tudo, a única coisa que a Polícia Judiciária vai tentar investigar e o Ministério Público vai ser como é que foi interceptada a correspondência divulgada pelo Porto, vai ser essa a única coisa. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Universo Porto da Bancada, excepcionalmente à quinta-feira, esta semana. E como podemos ver, ao contrário do que algumas figuras próximas do Benfica que acabamos de ver prognosticavam, o certo é que o dia de hoje fica então marcado pelas buscas da Polícia Judiciária, não só ao Estádio da Luz, como também a outros locais, um pouco espalhados também por todo o país, incluindo a casa de Luís Filipe Vieira. Buscas essas, todas essas, no âmbito do chamado caso dos e-mails. Os inspectores passaram então, como eu disse, pelo Estádio da Luz, pela casa de Luís Filipe Vieira, bem como pelas habitações de outras pessoas que são citadas nos e-mails que aqui temos revelado neste Universo Porto da Bancada. Este é, sem dúvida, o tema principal do programa desta noite, que vai ainda abordar a providência cautelar, que tentou travar a divulgação dos e-mails, e ainda o caso Rui Gomes da Silva. O e-mail do programa para o qual pode enviar os seus comentários é o de sempre, universoporto@portocanal.pt. Muito boa noite, Francisco, Diogo, Pedro e também ao Zé. Muito obrigado pela vossa presença aqui neste Universo Porto da Bancada. Francisco, começando por ti e começando naturalmente por esta notícia que vai marcando o dia de hoje, a tese de comunicação do Benfica, que tem sido sempre um pouco fingir de que inclusive não está a ser investigado por corrupção ou por uma suspeita de corrupção, que de resto aqui já tínhamos trazido de uma forma clara, cai por terra a partir de hoje? Insistir nela é um caso de insanidade? Pelo lado do Benfica não me parece que caia nada por terra, tendo em conta as reações, mas de qualquer maneira hoje ficou claro, não somos nós que o dizemos, é a Procuradoria Distrital de Lisboa que o disse em comunicado, tenho aqui o comunicado. E temos nós também para mostrar. E que diz que no âmbito do inquérito na secção do DIAP de Lisboa foram emitidos mandados de busca domiciliária e não domiciliária relativos à investigação em curso pelos crimes de corrupção passiva e ativa. Portanto, fica claro, não é o Futebol Clube do Porto que o diz, não sou eu que o digo, não és tu que o dizes, fica claro que o Benfica está a ser investigado por alegadamente ter cometido crimes de corrupção passiva e ativa. Sim. Isso a partir deste momento deixa de se poder fingir que nada se passa, que nada acontece. Como toda a gente sabe, isto trata-se de uma investigação do Porto Canal. Tem sido aqui no Porto Canal que se têm feito estas denúncias. Para nós, isto não é mais do que mais uma etapa de um processo. Só poderemos ficar satisfeitos quando isto chegar a julgamento e chegar a uma sentença. Só nessa altura é que poderemos ficar satisfeitos. Mas, de qualquer maneira, neste momento já há algum sentimento de dever cumprido. Nós sempre alegamos que fazíamos estas coisas em defesa do futebol português, em defesa de um desporto como ele deve ser, o mais limpo possível. E hoje foi dado mais um passo nesse sentido. Eu gostava de chamar a atenção para algumas coisas. Nós hoje assistimos à maior operação policial e judicial relativamente a um clube de futebol. Nunca na história do futebol português houve uma operação com esta dimensão. Segundo o comunicado da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa,
Envolveu 4 magistrados do Ministério Público, 2 juízes de instrução e 28 elementos da Polícia Judiciária, incluindo inspectores e peritos financeiros e contabilísticos e informáticos. Nunca houve uma operação com esta dimensão espalhada por praticamente todo o país. É claramente a maior operação policial envolvendo um clube em Portugal, porque o único clube que está metido nisto é o Benfica, mais nenhum. É o Benfica que está aqui em causa. São práticas do Benfica, são comportamentos que nós sempre dissemos que eram muito censuráveis, que estão em causa. A serem investigados, sim. Hoje fica claro que a investigação tem a ver com prática de atos de corrupção ativa e passiva. Nós não estamos a dizer que ninguém é culpado. É prematuro. Para isso existem os tribunais. O que fica evidente é que está a decorrer uma investigação. Já há umas semanas, a revista Sábado tinha publicado um texto em que se percebia que havia uma investigação com corrupção. Desde há muito tempo que se sabia que a Unidade Nacional de Combate à Corrupção estava em campo. Certo. Hoje fica claro que decorre uma investigação sobre corrupção ativa e passiva. Vai ser interessante verificar, agora que os tais peritos financeiros, contabilísticos e informáticos se deslocaram ao Estado da Luz e efetuaram buscas ao Estado da Luz, à casa do Luís Filipe Vieira, à casa do Pedro Guerra, do Paulo Gonçalves, etc., vai ser interessante verificar se o que lá encontraram é idêntico ao que foi entregue pelo Futebol Clube do Porto. Como toda a gente sabe, o Futebol Clube do Porto, tudo o que tinha na sua posse, tudo o que nos fizeram chegar, o Futebol Clube do Porto disponibilizou à Polícia Judiciária. E já o fez, não posso agora dizer de cor o dia em que isso aconteceu, ou os dias em que isso aconteceu, porque foi mais do que uma vez, mas foi tudo entregue. Vai ser, estou curioso e acho que vai ser interessante verificar se o que os investigadores lá encontraram corresponde ao que foi entregue pelo Futebol Clube do Porto. Ou se, ao contrário, encontraram computadores limpos, computadores novos, sem as coisas antigas. Estou curioso em relação a isso. Da nossa parte, não se fez nunca limpeza nenhuma, nunca se apagou nada. É tudo o que existia há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, é o que existe hoje nos arquivos, tudo clarinho. Estou curioso para saber se isso mesmo acontece no Benfica. Depois, em relação ao que estavas a dizer, se pelo lado do Benfica alguma coisa muda, eu tenho muitas dúvidas. Porque ainda hoje, ouvindo o advogado do Benfica, já aqui uma vez tínhamos falado do comportamento de negação que se assistia por parte do Benfica, de alguns adeptos do Benfica, etc. Hoje, e nestes últimos dias, desde que houve a decisão também da providência cautelar, eu já não via nada igual desde o dia 15 de abril de 1912. Quando o Titanic se afundou e a orquestra continuava a tocar. Foi claramente essa a sensação que eu tive quando estava a ouvir o advogado. O advogado estava a falar e, nesse preciso momento, estavam a decorrer ainda as buscas. As buscas decorreram ao longo de 7, 8, 9 horas. Não sempre foi muito tempo. E enquanto isso acontecia, o senhor doutor João Correia dizia alegremente, ainda bem que vieram cá. Mas então, se bem que vieram cá, porque é que desde que isto começou o Benfica não se disponibilizou imediatamente a entregar os mails. E é bom não esquecer que já houve um juiz que não permitiu buscas há uns meses atrás, não é? E aí o Benfica ficou calado, não disse nada. E o Benfica podia ter dito, calado. Ficamos tristes com a decisão do juiz, porque não permitiu as buscas. Desde 15 de abril de 1912 uma reação dessas. Que não se via uma coisa assim. Isto é, a orquestra do Titanic a tocar enquanto o barco afunda. Estas coisas, como nós sempre dissemos, são muito sérias. Não inventamos absolutamente nada. Não manipulamos informação nenhuma. É completamente falso. Desde o início que dissemos, que mostramos a nossa disponibilidade para contribuir para uma investigação rápida e esclarecedora e que consiga aprofundar estas coisas. Não usamos expediente nenhum para tentar impedir fosse o que fosse.
ao contrário do Benfica, que, por exemplo, procurou, através da providência cautelar, por um lado, impedir a divulgação de quer que fosse, por outro lado, ter acesso a tudo que o Futebol Clube do Porto tem, como se eles não tivessem também, não é? Porque é de lá que saiu. Portanto, queriam saber exatamente o que é que o Futebol Clube do Porto tinha e o que é que o Futebol Clube do Porto tinha entregue à Polícia Judiciária. O objetivo era, único e exclusivamente, esse de ficar com o conhecimento integral do que o Futebol Clube do Porto entregou à Polícia Judiciária. Reafirmo, estamos perante práticas muito complicadas que me parece que adulteram a verdade das competições e assuntos que precisam de ser esclarecidos, precisam de ser investigados e, da nossa parte, este passo, saudamos este passo, evidentemente, e vamos continuar a colaborar, se pudermos colaborar. Com a investigação. E continuaremos sempre a denunciar práticas que são irregulares. E isso o Futebol Clube do Porto fará sempre. Diogo, como é que viste o dia de hoje? Boa noite. Boa noite. Acho que foi um dia muito importante e esclarecedor, apesar de estamos no início de uma investigação judicial, isto são passos preliminares, não há decisão nenhuma, não sabemos no que é que estas buscas vão dar, se é que vão dar em alguma coisa, mas foi um dia esclarecedor a alguns níveis. Por exemplo, em relação ao vídeo com que abrimos este programa, assistimos ao autismo de comentadores do Benfica, sim, neste caso máximo de quem o representante de Fábio Azevedo na BTV e de Carlos Janela, o comentador independente da CMTV, que é colaborador do Benfica e autor das suas cartilhas, não é? A negarem, então andam a dizer, principalmente o José Manuel Antunes, todas as semanas dizia, aliás, eu acho que hoje foi um dia muito complicado para ele, porque ele perde uma das cassetes que tem para dizer todas as semanas, que é, andam lá aqueles tipos, como ele diz sempre, os tipos, no Porto Canal, a dizer que o Benfica está a ser investigado por corrupção e pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, isso é tudo mentira, não há nada. Pronto, já há alguma coisa, vai ter de reformular o argumento. Por isso, comprova-se aquilo que nós dissemos muitas vezes. O Benfica está sob investigação, é suspeito, há suspeitas de corrupção, a revista Sábado também já o tinha revelado. Bem, e é um dia que eu também acho que é importante porque prova a pertinência das revelações que têm sido feitas no Porto Canal desde o dia 6 de junho e com algumas também já em abril. Porque se não fossem revelações importantes, pertinentes e pelo menos com um certo grau de verosimilhança reconhecido pelas autoridades que já estão, pelo menos há 6 meses, a investigar isto, não existiam estas operações de busca. Aliás, tanto quanto se sabe, revelou a revista Sábado, em julho já tinha sido montada uma grande operação de buscas que depois não foi autorizada por um juiz. Entretanto, passaram-se vários meses e esta realizou-se. Por isso quer dizer que a investigação foi-se desenvolvendo e que se continuou a julgar pertinente que fossem realizadas estas buscas, ou seja, não se considerou que não havia indícios de nada, que potencialmente não estava nada em causa e que por isso já não valia a pena fazer buscas. Não, continuou-se a achar importante. Achei curioso o Benfica emitir um comunicado em que se queixa, que isto é de uma suprema hipocrisia, não é? Que pecam por tardias, que queixa-se de ter sabido que as buscas começaram meia hora depois de terem sido anunciadas pela comunicação social. Bem, se isso foi assim... E nós... Antes disso, o Benfica, quando já toda a gente noticiava que havia buscas, o Benfica negava... Aliás, temos essa notícia. Olimpicamente negava a existência de... Claro. Essa notícia que veio do Record, creio eu. E depois chega um momento que se torna impossível continuar a negar e aí passam para a fase seguinte, é saudar as buscas. Claro. Portanto, é assim, há pouco, a máquina de propaganda do Benfica está sempre em grande alerta. Há pouco li um título num site de um órgão de informação com prestígio, que o título é Paulo Gonçalves constituído arguido por ser advogado. Eu pensei assim, ainda bem que eu não sou advogado. Exatamente. Porque assim, todos os advogados agora vão ser constituídos arguidos. Por se ser advogado é-se constituído arguido.
Não, o Paulo Gonçalves foi constituído arguido por estar implicado neste caso. Claro. E depois, porventura, o facto de ser advogado faz com que, tecnicamente, a situação dele seja diferente da dos outros. Agora, não foi constituído por ser advogado. Ele foi constituído arguido porque está, ou terá sido constituído arguido, que eu não tenho a certeza disso, terá sido constituído arguido porque está implicado neste caso. Claro. Como é evidente. Claro. O que eu estava a dizer é que, mesmo que isto fosse verdade, que o Benfica tivesse sabido pela comunicação social que ia ser alvo de buscas, isto era uma coisa que beneficiava o Benfica, que estava previamente informado, pelo menos com meia hora de adiantamento, que iria ser alvo... Dava tempo, pelo menos, para ligarem o PowerPoint. Precisamente, era o que eu ia dizer, porque outro dos aspectos em que isto foi um teste foi a toda a estrutura do Benfica e aos seus comentadores e a todos os alvos destas buscas. Desculpa, é organização. Quer dizer, isso é o que diz a cartilha do Carlos Janela. Não sei se nós temos de adotar a terminologia dele. Desde que a leias, podes adotar. Isso tenho lido. Mas como eu estava a dizer, a revista Sábado revelou que a Sociedade de Advogados Vieira de Almeida e Associados, que é uma das 4 prestigiadíssimas sociedades de advogados de Lisboa, que já vamos falar disso, tiveram uma derrota também a semana passada em toda a linha, preparou um PowerPoint com instruções muito detalhadas sobre como é que deveriam atuar os potenciais alvos de buscas caso fossem alvo de buscas. E a verdade é que eles tiveram 6 meses, pelo menos, para estudar bem esse PowerPoint e para hoje o colocar em prática, o que nos leva também a questionar sobre o que é que poderá ter sido encontrado ou não nestas buscas, o que é que, entretanto, terá sido preservado ou não. Por isso, eu acho que aos poucos têm sido dados passos importantes. Tudo começou aqui no Porto Canal com uma investigação jornalística que às vezes alguns comentadores gostam de fazer passar a ideia de que se trata de uma coisa de loucos, sem fundamento nenhum, baseada em nada, com provas nenhumas, que é tudo uma efabulação. E afinal a Polícia Judiciária bateu-lhes à porta. Bateu-lhes à porta e não considera isto assim tão fantasioso quanto isso. Zé. Olha, eu ia retomar a leitura do comunicado da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, não é, Francisco? Sim. Porque há uma coisa que me intrigou. E eu gosto, mas é de levantar as questões que estão subjacentes àquilo que é factual. E este comunicado da Procuradoria é factual. E diz a determinada altura que, portanto, foram emitidos os tais mandatos de busca domiciliária e não domiciliária relativos à investigação em curso pelos crimes de corrupção passiva e ativa, adiantando que se investiga a prática deste crime por parte de um suspeito. Dos referidos crimes, sim. Que estará relacionado, portanto, com os denominados e-mails do Benfica, termina assim esta fase do comunicado. Eu pergunto, há um suspeito. Agora, se há um suspeito, pelo menos um, mas ele será individual ou será coletivo? É uma pergunta pertinente, porque o suspeito pode ser uma pessoa ou uma instituição. Sim, o advogado do Benfica disse que o Benfica não era arguido. Pois, negou. Mas isso nesta fase pode não haver ainda arguído. Isto é pelo menos uma fase preliminar do processo. As não é do notícias que inquérito. eram ao público apontam para que seja Paulo Gonçalves o arguído. Não, o arguído, isso aí o Francisco explicou, acho que bem, qualquer advogado que por qualquer razão seja alvo de uma busca por parte das autoridades, da Polícia Judiciária, para a poder realizar não é como qualquer cidadão normal, goza do prestígio de ser advogado e para ser alvo de buscas tem que ser constituído arguido. Penso que é esta a terminologia. Agora, eu acho que temos de recuperar, como fez o Diogo, aquilo que foi noticiado há algumas semanas pela revista Sábado, que já tinha tentado realizar diligências semelhantes a estas, mas que um advogado, que um juiz, que na altura estava adstrito a estes serviços, não autorizou, ou melhor, tinha proibido. Proibido não é o termo correto, sim. Não tinha autorizado. Não tinha autorizado essas diligências processuais. Foram agora autorizadas por quê? É outra pergunta que se impõe fazer. Foi apenas porque foi nomeado um novo juiz? Ou terá sido porque ao longo da investigação foram carreados mais indícios e mais elementos de prova que levaram agora este juiz a autorizar estas diligências? Acho que são também perguntas pertinentes e que devemos estar muito atentos ao próximo. Mas relativamente a isso é estranho o silêncio do Benfica na altura, não é? Pois. Agora bate palmas porque ficou contente. Finalmente etc. foram lá fazer, claro. Há uns meses não Mas disse acresce nada. a isto tudo, tanto quanto se sabe,
tudo que o Futebol Clube do Porto entregou e o Porto Canal, tudo aquilo que foi entregue à Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está guardado e selado. Ora, se a investigação prossegue e se os e-mails não estão a constituir os indícios que levam a Polícia Judiciária a avançar com o processo, eu pergunto, é porque têm mais provas e mais indícios. Não são os indícios. Há outra matéria que levaram a Polícia Judiciária, que levou mais matéria que levou a Polícia Judiciária a avançar com as investigações. E já agora, porque pode ser também uma razão substantiva, é importante dizer que não é de ânimo leve que se determinam buscas domiciliárias e não domiciliárias. Quer dizer, não é que por um processo, olha, aqueles gajos no Porto Canal lançaram umas abébias, vamos lá fazer umas buscas. Não é assim, quer dizer. Felizmente a Justiça em Portugal tem cuidados que devem preservar a dignidade das pessoas e das instituições. Só se avança com uma medida destas e envolvendo tanta gente, eu ainda estou na dúvida se os tais 28 agentes, os 4 magistrados do Ministério Público e os 2 juízes foram só para as buscas ao Estado da Luz, ao Benfica, foi para tudo. Foi para tudo. Pronto. Sim. Mesmo assim, é uma equipa substancial. Nunca houve uma operação com esta dimensão. E, portanto, é o que eu digo, não é de ânimo leve. Com um clube de futebol em Portugal, nunca houve. 2 pontos sobre isso. Não é de ânimo leve, repito, que se avança neste caminho com buscas domiciliárias e não domiciliárias. Agora, também é importante fazer aqui e vincar aquilo que o Francisco começou por dizer. Estas buscas não provam nada. São apenas mais um passo na investigação. Não quer dizer que há culpados, que vão ser condenados. Não é nada disso. E é importante que as pessoas façam sempre essa distinção, porque há muita gente do lado do Benfica que não faz essa distinção. Eu gostava ainda de destacar outra coisa. É que, ao contrário do que tem acontecido com a divulgação dos e-mails, em que apenas alguns órgãos de comunicação social têm dado o destaque que eles merecem, na minha opinião, mas esta é sempre a minha opinião, muitos órgãos de comunicação social e alguns de referência têm assobiado para o lado. Hoje, felizmente, quase todos eles, incluindo as televisões, pegaram no assunto. Pegaram no assunto porquê? Porque tiveram outros critérios editoriais? Não. É que agora já não podem assobiar para o lado. Há buscas domiciliárias e agora já não são aqueles tipos do Porto Canal que estão a lançar umas abébias. Não. É a Unidade de Combate à Corrupção que está no terreno a tentar carrear mais elementos de prova para o processo. E isso é que é importante. Quanto à intervenção do Benfica e as respostas a isto, eu acho curioso que tenham dito que felizmente vieram até que enfim vieram e que agora... Mas depois voltam ao princípio e dizem que o que querem ver esclarecido é os crimes informáticos, os crimes de devassa e de calúnia contra a instituição. Investigação para a defesa do seu bom nome, responsabilização de quem sistematicamente tem cometido diversos crimes e no sentido de normalização institucional do futebol português. Claro, e se apresentar um queixo, tenho a certeza absoluta que esse processo vai ter andamento. Agora, como já aqui se disse muitas vezes, o Futebol Clube do Porto e o Porto Canal não cometeram nenhum crime de violação de correspondência. Tiveram acesso a material que tinham como dever de liberdade, de defesa da liberdade e de defesa do interesse público e da verdade esportiva divulgar. Foi isso que aqui se fez. Pedro, sobre todo este caso. Felizmente. Bem, eu em primeiro lugar queria dizer que fiquei quase deliciado com aquela fina ironia do vídeo com que abrimos este programa. Ao ver aquele indivíduo, o José Manuel Antunes, que, como o Diogo dizia muito bem, é o representante de Vale Azevedo, ou do mandato de Vale Azevedo, do tempo de Vale Azevedo, melhor dizendo, na atualidade, digamos, na atualidade desportiva, no Benfica TV, mas de um modo geral, na atualidade, é uma espécie de uma figura um bocado anacrónica. Quando nós a vemos, parece que estamos a recuar há alguns anos. E há assim uma fina ironia. Eu acho que aquilo é um programa de ontem, se não estou em erro, não é? Sim. Aquelas declarações são de ontem à noite. É uma espécie de... O Carlos Janela tem uma semana. É uma espécie de justiça poética que se faz ali, porque ele está ali sentado num estúdio, julgo eu no Estádio da Luz, ou pelo menos num estúdio do Benfica, a dizer que não há nada, que não há buscas, então eles que venham e não sei o quê, e passado poucas horas, lá estava mesmo a Polícia Judiciária a entrar pelo Estádio da Luz adentro. Também, eles ontem, eu vi esse programa e eles estavam eufóricos. Foi um programa marcado porque pela euforia por por só terem perdido 1-0 contra o Manchester United. E de facto, bom,
Não há que condenar ninguém por isso, não é? Que o José Manuel Antunes estivesse ainda um pouco mais alterado do que é habitual. E, portanto, aquela pessoa que foi a mesma que inventou uma lista, ou que pelo menos difundiu, não sei se foi ele que a criou, mas foi pelo menos, é o responsável público por uma lista falsa do Daily Mail. Aliás, eu recordo que ele ficou de provar através da caixa Google que ainda estamos à espera até hoje. Sim, já passou mais de um mês. Esperar sentado. Não, mas nós vamos continuar aqui à espera e vamos continuar a lembrar que o José Manuel Antunes prometeu que ia provar aquela lista, a autenticidade daquela lista, através da publicação naquele dia de janeiro de 2017 no Daily Mail, um jornal britânico. E, portanto, há uma espécie de karma nisto tudo, não é? What goes around comes around, não é? Traduz que é melhor. As pessoas sabem o que é o karma. Isto é mais uma grande carga de trabalho para o José Manuel. Eu acho que não é preciso traduzir, as pessoas sabem perfeitamente e o José Manuel Antunes sabe-o particularmente. Andou a inventar uma lista dos clubes mais corruptos da Europa na história do futebol europeu. E passado poucas horas de dizer aquilo que disse, que vimos há pouco, tinha a Polícia Judiciária a entrar também pelos estúdios da BTV, pelo que vi nas notícias de hoje, também foram aos próprios estúdios da BTV, portanto, há nisto tudo... Foram buscar o telemóvel uma justiça... do Pedro Guerra. Não, porque eles agora já não têm nada a ver com a BTV, portanto, de certeza que não foi... Pelos vistos, ele teve que entregar o telemóvel, devia estar lá na BTV, a carregar. Depois, relativamente ao caso das buscas propriamente dito... eu acho que temos de fazer aqui um ponto prévio, que é será que a Polícia Judiciária também está a contribuir para o clima de guerrilha e de ódio no futebol português? Sim. Será que está também? Será que temos de dizer à Polícia Judiciária que tem de acalmar os cavalos, sim, porque está a contribuir, no fundo, para um clima complicado e que é preciso pacificar o futebol português? Obviamente não é? O que quer dizer é que a Federação tem que agora posicionar-se perante o que eu quero dizer é que a imagem do futebol português no estrangeiro tem que ser preservada. Sim, do campeão europeu. Claro. E o que eu quero dizer é que nós temos um clube que é tetracampeão em Portugal, que está a ser investigado por alegados crimes de corrupção durante esse período, não é noutro, não é antes disso, nem é depois disso, é nesse período em que foi tetracampeão, está a ser investigado por alegados crimes de corrupção desportiva, ou na atividade esportiva, julgo que é assim que se diz, e o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol acha que não tem nada a dizer. Pois eu acho que ele tem alguma coisa a dizer sobre este assunto e deve pronunciar-se, porque Fernando Gomes não é Presidente da Seleção de Futebol, não é presidente das equipas nacionais, ele é presidente de um organismo que tem uma delegação do Estado para presidir, para gerir toda a atividade de futebol em Portugal. Sim. Portanto, eu julgo que a Federação Portuguesa de Futebol, depois disto, tem de dizer alguma coisa. Mas não é só Fernando Gomes que tem de dizer alguma coisa. É também José Manuel Meirinho, por exemplo, é também o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, tem de se pronunciar sobre este caso e principalmente se consideram todos, e parece que sim, que o Benfica é o maior clube português em número de adeptos e parece-me que não há dúvidas a esse respeito, pelo menos é o maior clube com mais adeptos em Portugal. Eu acho que então, se está nessa condição, um clube que é tetracampeão da principal competição desportiva portuguesa, todas estas autoridades têm de se pronunciar, nem que seja para aquelas declarações, como é que eu hei de dizer? De circunstâncias. Vamos esperar pelo desenrolar do processo, mas tem de haver pela aplicação da justiça. Este silêncio é incómodo e é artificial. Não há nada de natural neste silêncio destas autoridades. Mas este silêncio é o resultado daquilo que está a ser investigado. Bom, vamos lá ver. Este silêncio é imposto pela teia que foi criada. Está capturado pelos interesses do Benfica. E o que nós aqui temos revelado acaba por ser o combate, precisamente é essa captura que não permite ter um futebol livre em que as pessoas possam dizer o que pensam e possam agir de acordo com isso, com igualdade para todos os competidores, etc, etc, etc. Queria só, se me permites, Tiago, voltar ao Paulo Gonçalves, porque me parece que é um pivô. É um dos personagens mais relevantes de toda esta história. E o Paulo Gonçalves terá sido constituído arguido. Essa tecnicidade do facto de ser advogado, quem quiser que a compre,
Eu queria só recordar 2 dos e-mails que já aqui falamos dada altura. Mas foram muitos, Francisco. Só temos dois, aqui só dois. muitos mails com o Paulo Gonçalves, mas eu gostaria só de lembrar. Aquele célebre e-mail em que o Luís Filipe Vieira lhe diz: Paulo, devíamos participar deste artista, pois brincou com o Benfica, temos de dar-lhe cabo da nota. Referindo-se ao Rui Costa, e depois o Rui Costa teve a maior descida de sempre de uma nota em Portugal. Perante isto, é legítimo que eu pense que houve uma interferência clara do Benfica na descida da nota. É legítimo, desculpem lá, mas é legítimo que eu pense isso. O presidente do Benfica diz ao Paulo Gonçalves que tem que dar cabo da nota e depois dão de facto cabo da nota. E ela acontece. E até porque sabemos quem é que foi deu em cabo 15 do... Até porque sabemos quem deu cabo da nota. Ferreira Nunes também terá sido hoje um dos alvos de Bustos. Sim, em Coimbra, sim. Isto foi a 15 de maio de 2014. Mais de 2 anos depois, a 6 de junho de 2016, numa troca de mails entre o Adão Mendes e o Paulo Gonçalves, o Adão Mendes terá sido outra das pessoas que terá sido alvo de buscas hoje mesmo, ele enviou um e-mail para o Paulo Gonçalves e diz: junto envio a lista dos melhores candidatos assistentes. Isto eram os candidatos a árbitros assistentes para a Primeira Liga. Força nisso e cuidado do teste escrito. Abraço. Cuidado do teste escrito. A que propósito? Qual é a interferência do Paulo Gonçalves nos testes escritos dos candidatos à promoção para a arte assistente? Eu daqui, é legítimo pelo menos dos melhores, não é? Dos melhores dessa lista. O que eu daqui, é legítimo que eu interprete que o Paulo Gonçalves consegue ter interferência nos testes escritos. Mas o Paulo Gonçalves não é examinador, não faz parte disso. Como é que o Paulo Gonçalves consegue ter interferência que o Adão Mendes envie-lhe uma lista, na lista faz parte o filho. O filho dele, sim, do Adão Mendes. Esse tipo de coisas parecem-me naturais, não é? Toda a gente gosta de ajudar os filhos, não é? Parece-me natural. Agora, força nisso e cuidado do texto escrito. Desculpa, mas este tipo de coisas levantam as maiores suspeitas, e é isso que depois é preciso apurar, e é aí que entram as autoridades policiais e judiciais. E é nesse ponto em que nós estamos. Nós estamos já há algum tempo, porque nós sabemos, só não sabe quem não quer, que é a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, estava a investigar já há algum tempo. Desde julho, penso eu, desde o início de julho. Pelo menos ao final de junho, penso que ainda é no final de junho que entregamos o primeiro lote de e-mails. Mas agora tivemos uma confirmação de novos passos, a coisa está a andar. Ninguém acredita que foram feitas as buscas apenas e só com o material que o Porto entregou há 3 meses. E que, aliás, deve estar selado, não é? Guardado e selado. Não sei. Ele foi entregue. É o que vem da sábado, é o que a revista Quando Sábado foi entregue, eu posso garantir que foi selado, porque eu estava lá, claro, e tive que assinar aquilo. E depois, não sei, claro, a revista Sábado fala nisso, isso, quando publicou o tal texto. Mas eu disso não sei o estado atual desse material. Não sei, mas não quero acreditar, não acredito mesmo. Foram desenvolvidas, com certeza, um tipo de coisas. Terão sido várias pessoas, não sei. Sim. Aliás, a revista Sábado também falava disso, mas isto está a avançar. E precisa, de facto, de avançar. Como dizia o Pedro, isto convém é que outras entidades que têm muito a ver com o futebol olhem para isto, não finjam que nada está a acontecer. Porque senão são mais uma fileira de violinos na orquestra do Titanic. Exatamente. Há uma outra situação que se calhar importa esclarecermos mais uma vez, que é como é que os e-mails chegaram aqui. Porque tem havido para aí muita confusão, as pessoas vão dizendo umas coisas, e apesar de tu já teres dito mais do que uma vez, como é que isso foi, como é que esse processo aconteceu ao fim e ao cabo? De forma muito... Se calhar é melhor voltarmos para ver se à quarta ou quinta as pessoas percebem. Nunca vão ter outra versão, porque esta é a verdadeira. E quando é verdadeira e facilmente demonstrável. Porque nós não seguimos o conselho do Adão Mendes e não apagamos tudo. Portanto, o primeiro contacto foi através de mail e trazia uma cartilha.
E eu respondi a esse mail perguntando, achei aquilo interessante, perguntando como é que eu podia atestar da veracidade daquilo. Recebi, pouco tempo depois, novo mail com print screens de contas de e-mail. E dizia assim, acho que com isto É suficiente. fica provada a veracidade. E eu vi aquilo, tinha várias imagens, e vi, sim, é verdade. E disse sim, estou convencido, envie-me mais, e começaram a chegar mais. E foi assim que tudo começou. E as coisas chegaram por mail, é verdade, e as autoridades sabem disso desde sempre, que eu posteriormente criei, porque esse primeiro contacto foi no meu e-mail do Futebol Clube Porto, o mail que eu utilizo de trabalho. Profissionalmente, sim. É verdade que eu depois criei uma conta de mail num servidor, num cliente de mail, não é num servidor, num cliente de mail, desses todos encriptados e dessas coisas assim que essa malta aí dos anti-Googles e das privacidades e tal gosta. Eu criei essa conta de mail, o tal mail encriptado e inviolável e tal, e foi através dessa conta de mail que chegou a parte Parte de leão. de dragão. De dragão. A parte de dragão dos e-mails. Portanto, isto foi assim. Portanto, o Futebol Clube Porto recebeu as coisas e quando olhou para aquilo, constatou o interesse público Claro. Daquilo que lá estava. Da divulgação, da importância de divulgar aquilo. Que lá estava. Eu até, a esse propósito, tenho aqui uma coisa que gostava de ler. O constitucionalista Jonatas Machado escreveu o seguinte: um jornalista que torna conhecidos indícios da existência de um escândalo público não deve ter que provar completamente a verdade dos factos, mas apenas a plausibilidade racional desses indícios. Caberá ao debate público, sem prejuízo do exercício da função jurisdicional, determinar a verdade ou falsidade dos factos através de mais discurso e não da repressão do discurso produzido. Isto, tanto mais quando é certo que, em muitos casos, os responsáveis pelo irregular funcionamento das instituições políticas e sociais são os primeiros a ocultar as informações necessárias para provar essa irregularidade. Ou seja, nós, quando estamos aqui a divulgar estas coisas, não nos cabe a nós fazer depois a prova disso. Para isso existem outras entidades e existe a justiça. E quem acredita na justiça, como nós acreditamos, tem que deixar a coisa correr. A coisa correr. Agora, os indícios que nós aqui revelamos são demasiado fortes Para ficarmos para ficarmos calados. Há um interesse público nestas coisas. Portanto, isso para mim não oferece qualquer dúvida e até fico espantado quando ouço cartilheiros ou aparentados de cartilheiros virem com outro discurso. Aqui o que está em causa nem sequer é muito importante para o caso, a forma como a informação chega. Aqui, dizia ao João Correia outro dia que não lhe interessa se os mails são verdadeiros ou falsos. Não, interessa saber se de facto perdão, o Benfica tem capacidade para descer uma nota de um árbitro. É isso que aqui se vê e se lê. Depois é preciso saber se isso é verdade. Portanto, se existe uma causa e efeito, como é que é possível dizer que não interessa? E o que interessa é a forma como se obtiveram os mails. Os mails, sim. Os mails chegaram. Por falar em e-mails, também nos chegaram muitos e têm-nos estado a chegar Uma bastante coisa é certa, não vieram pelo seu pé. Aqui, por exemplo, o Fernando... Nem nós temos uma equipa de hackers, como para aí também andavam a dizer. Não é? O Fernando Pato diz o seguinte: o Presidente do Benfica já veio afirmar que não esteve no Estádio da Luz nenhuma brigada da Polícia Judiciária, mas apenas um grupo organizado de inspectores policiais, isto na onda dos organizados. Essa tem graça. O Joaquim Costa diz que amanhã já vai aparecer um cartilheiro a dizer que foi o Benfica que fez buscas na Judiciária e no Ministério Público, portanto, invertendo a lógica das coisas. O António Maria Cabral diz: pouco a pouco este povo começa a ser desmontado. Uma vez mais o Benfica, a Justiça, vai desmentindo todos os cartilheiros que
por aí andam e dando razão ao serviço de interesse público que tem sido feito pelo Porto Canal, diz-nos o António Maria Cabral. São muitos e-mails, eu peço desculpa, não posso nesta altura revelar todos, e são mesmo dezenas deles, mas vamos mais à frente tentar ler mais alguns e-mails, até porque temos que passar ao próximo tema e pedia que fossem mais sucintos. Mas é bom que refiras que não houve nenhuma providência cautelar quanto à divulgação deles e-mails. É mesmo uma questão de tempo. A tirania do tempo aqui não nos permite ler mais para já, mas eu prometo que se tivermos tempo ainda vamos ler mais alguns mais à frente. Para já, vamos falar precisamente da providência cautelar que o Tribunal da Comarca do Porto rejeitou e que o Benfica pretendia que fosse aceito para que também os e-mails parassem de ser revelados aqui neste programa, neste Universo Porto da Bancada. Diogo, como é que viste esta decisão? Como é que também viste todo o desenrolar daquilo que depois aconteceu à volta desta providência cautelar que o Tribunal da Comarca do Porto rejeitou? O primeiro aspecto que eu sublinhava é uma tensão permanente que existe na argumentação dos cartilheiros, do porta-voz dos advogados do Benfica, nos comunicados do Benfica, em todo o universo do Benfica, uma tensão, como eu estava a dizer, entre não dizer que os meios são verdadeiros, porque eles nunca o dizem claramente, mas ao mesmo tempo pedirem que eles não sejam divulgados, que é uma assunção tácita de que os e-mails são verdadeiros. Eles não pediriam que não fossem divulgados e-mails que não fossem verdadeiros. Isso até, acho que essa tensão é particularmente visível numas declarações do porta-voz do João Correia, porta-voz da equipa de advogados do Benfica. De resto, vamos então passar essas declarações para escutarmos essas declarações de João Correia. Vamos a isso. Reiteradamente têm sido praticados crimes no Porto Canal, imputando 3 crimes diferentes e a devassa dos meios informáticos, tem sido a violação de correspondência e as ofensas e as injúrias à honra, à imagem, ao prestígio da pessoa coletiva que é o Sport Benfica e a Sport Lisboa Benfica Futebol SAD. Bom, estes 3 crimes foram denunciados e foram participados a quem de direito. E, de facto, a questão que se coloca é de saber se as entidades com competência de regulação e de investigação criminal têm ou não têm agido, isto é, têm ou não têm estancado essa hemorragia. De facto, para nós, é bom que se ponha também estes pontos nos is. Nós, no plano puramente jurídico, é-nos absolutamente indiferente saber se aquilo que é divulgado é verdadeiro ou falso. Não há concorrência desleal no mundo do desporto. Isto é, nós não estamos no mundo comercial, em que os clientes da empresa A fogem para a empresa B por virtude da concorrência desleal. Aqui eu não penso que o Sr. Pinto da Costa será presidente do Benfica, nem penso que o Sr. Luís Vieira virá algum dia a ser presidente do Futebol Clube do Porto. Os adeptos do Benfica nunca serão adeptos do Porto, os adeptos do Porto nunca serão adeptos do Benfica. É evidente, para dizer isto não é preciso ser juiz, não é verdade? Ora bom, é bom que se diga que a influência negativa da concorrência desleal está onde? Na subversão da própria performance, do próprio resultado, da própria competição, da própria ação nefasta sobre a própria competição. Ainda por cima, perante rivais diretos, legitimamente diretos. Isto é, não tem problema nenhum em ser rivais, é natural, faz parte do conflito desportivo haver rivais. Declarações então de João Correia à Benfica TV e Diogo, aqui também há um aspecto importante, é que se falava aqui na tal questão da concorrência desleal, era aquilo que estava na base. Só uma nota assim. até sobre o que o Zé Cruz até estava aqui a comentar em off, o advogado do Benfica, João Correia, disse que o Luís Filipe Vieira nunca será presidente do Futebol Clube do Porto, e isso é verdade por 2 motivos. Primeiro, porque nunca os sócios do Futebol Clube do Porto elegeriam Luís Filipe Vieira para ser o presidente, como é evidente. Mas depois, porque a dada altura da sua vida, quando ele era sócio dos 3 clubes grandes para ver em qual é que um dia poderia calhar, acabou por ter uma vaga primeiro no Benfica, e por isso é que nunca foi parar ao Futebol Clube do Porto, felizmente, ou ao Sporting, porque, como se sabe, Luís Filipe Vieira, antes de ser presidente do Benfica, era sócio dos 3 grandes
e do Alverca, e foi dirigente do Alverca, tendo preciosamente ajudado o Futebol Clube do Porto a desviar jogadores do Benfica, como até é assumido na autobiografia do presidente Pinto da Costa. Voltando à tua questão, sobre a concorrência desleal, de facto a equipa de advogados do Benfica fez uma aposta no cavalo errado em termos de argumentação jurídica quando interpôs esta providência cautelar. Porque baseou toda a sua argumentação no suposto ilícito cometido pelo Futebol Clube do Porto de uma prática de concorrência desleal, que é muito facilmente desmontável. E foi desmontada quer pela defesa do Futebol Clube do Porto, quer pelo juiz que proferiu a sentença. E há aqui alguns elementos, como sabem, não sou jurista, por isso estive a fazer alguma investigação sobre o que é concorrência desleal. E encontrei um texto interessante no site da Abreu Advogados, que é uma das sociedades de advogados do Benfica. É de lá este esquema, está no site, não é como as coisas do José Manuel Antunes, se meterem no Google concorrência desleal à Abreu Advogados, aparece-vos o artigo de que faz parte este esquema, que explica que um agente económico tem como objetivo criar ou expandir a sua clientela própria e pode querer reduzir ou suprimir uma clientela de um adversário, e no texto explica-se que numa economia de mercado como é aquela em que nós vivemos, onde os empresários, que neste caso os empresários ou as empresas são os clubes, não é? O Futebol Clube do Porto e o Benfica, têm como objetivo levar os consumidores, que aqui como consumidores nós teríamos de encarar os adeptos ou então os patrocinadores, que é o que eles argumentam, a preferir os seus produtos ou serviços em detrimento de outros. Ou seja, o que o Futebol Clube do Porto, ao cometer um ilícito de concorrência desleal, estaria a fazer, seria levar os consumidores, os seus adeptos, os seus patrocinadores, a desviá-los do Benfica para o Futebol Clube do Porto. E depois disto entende-se por concorrência desleal todos os atos de concorrência contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica e cujo objetivo essencial consiste no desvio de clientela. Por isso nós temos de ter sempre isto presente. Juridicamente, o que está, julgo que é no Código de Propriedade Industrial, é que concorrência desleal implica um desvio de clientela de uma instituição, de uma empresa, de um clube, neste caso, para a outra. E é muito fácil perceber que isso não está, nem nunca esteve em causa. O que é que o Benfica alega? Essencialmente duas coisas, para fundamentar a tal concorrência desleal. Que há imputações falsas do Futebol Clube do Porto sobre o Benfica e que há divulgação de segredos de negócios. Eu vou procurar muito brevemente desmontar essas duas teses. Em relação a imputações falsas, o que é que se passou? Já foi aqui explicado. O Futebol Clube do Porto recebeu informação, avaliou-a, considerou que tinha interesse público e, por causa disso, revelou-a. O que revelou, o que se faz aqui normalmente, o que o Francisco faz, é ler os e-mails. Depois comenta-os naturalmente, claro, mas lê os e-mails, que são verdadeiros e que por isso é que o Benfica quer que não sejam divulgados e que têm manifestamente interesse público. E o que é que demonstra que há interesse público? Por um lado, o facto de toda a imprensa, ou quase toda a imprensa, quer nacional, quer estrangeira, pega nestes factos e procura escrutiná-los, debatê-los, apresentá-los, entende que é matéria noticiosa que merece ser divulgada. Ou seja, toda a imprensa confirma o interesse público que o Futebol Clube do Porto atribuiu a estes documentos. E depois, também já falamos aqui, as autoridades, a Polícia Judiciária também considera que há interesse público, porque as coisas foram aqui reveladas, foram aqui divulgadas e a Polícia Judiciária iniciou uma investigação ao Benfica a partir do que foi feito aqui. Isso, a Polícia Judiciária não abriria uma investigação se achasse que o que aqui foi mostrado é completamente desinteressante. Pois é importante mostrar que
Eu acho que o Benfica, já falamos disso noutros programas, tem vários tiques antidemocráticos e esta providência cautelar foi mais uma manifestação desse perfil antidemocrático do Benfica, que procurou colocar em causa o direito do Porto Canal, do Francisco, do Futebol Clube do Porto, os seus direitos, quer à liberdade de expressão, quer à liberdade de informação. E acho que esta parte da liberdade de informação é importante. O direito de informar os outros quando se tem matéria que se considera que tem interesse público, o direito de se informar e o direito de ser informado. E não é por acaso que o juiz que proferiu a sentença fala que, a ser dado provimento ao que era pretendido pelo Benfica, se poderia estar a incorrer na prática numa hipotética censura a um meio de comunicação social. E acrescenta que é inequívoco que algumas das afirmações, a ser comprovada a sua veracidade, revestem manifesto interesse público a despeito da forma como às vezes são transmitidas. E eu tenho aqui também um excerto pequeno de um acórdão de 2014 do Supremo Tribunal de Justiça, porque muitas vezes o Benfica diz que a divulgação destes e-mails é um atentado à honra e ao bom nome do Benfica, como isso é evidente. Se os e-mails mas não revelam... é a divulgação. Não é a divulgação. O conteúdo dos e-mails de que o Claro, Porto e o Porto Canal práticas. e o Francisco J. Mar são completamente alheios. Esse conteúdo é que põe em causa o bom nome e a seriedade de processos. Porque o que está aqui em causa, fundamentalmente, é a seriedade destes processos para a definição da maneira como se conquista no terreno ou não os campeonatos. Mas sobre esse argumento da defesa da honra e do bom nome, diz então um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça: a prevalência do direito à honra e ao bom nome no confronto com o direito à liberdade de expressão e de informação, relativamente a informações lesivas do mesmo, não se compadece com as situações em que aquelas afirmações, embora potencialmente ofensivas, sirvam o fim legítimo do direito à informação. Isto com um exemplo muito claro. Eu descubro que um colega meu de trabalho cometeu um crime, matou uma pessoa, e revelo esse crime. Eu estou a atentar ao bom nome dele. Sim, é verdade que o bom nome dele será manchado porque toda a gente vai ficar a saber que ele cometeu um crime. Mas o problema, o que está em causa, é o crime que ele cometeu. Eu não tenho culpa que ele tenha cometido esse crime. E eu, tendo essa informação, tenho o dever de a transmitir. E depois o Benfica fala em imputações falsas. Também já se falou aqui. Querem discutir imputações falsas? Vamos discutir o ranking dos clubes mais corruptos da Europa do Daily Mail, que nunca existiu e que foi uma invenção, não sei se da BTV, não sei se do José Manuel Antunes, mas alguém inventou aquilo, como o Daily Mail já confirmou. E a BTV divulga aquilo, e na semana seguinte, após o Daily Mail já ter desmentido, eles continuaram a divulgar aquilo e a dizer que era verdade. Isso é que são imputações falsas, lesivas da honra do Futebol Clube do Porto, porque não têm fundamento absolutamente nenhum. E depois, o segundo argumento. Então, o primeiro é o das imputações falsas, o segundo, divulgação de segredos de negócios. E eu pergunto, que negócios? Aliás, que segredos de negócios é que foram divulgados aqui no Porto Canal? Eu tenho algumas hipóteses. Eu não alimentava a novela e partia-lhe a cara. Paulo Gonçalves para Rui Gomes da Silva, 25 de março de 2014. É este um segredo de negócio do Benfica? Outro, 200 euros o tempo que quiseres, se for a 3 é 400. Nuno Cabral para Paulo Gonçalves, a 29 de maio de 2014. É esse um segredo de negócio do Benfica? Quanto às missas, este já é um clássico, mas temos sempre de revisitá-lo. Quanto às missas, temos bons padres para todas, incluindo as da Liga e as da Juventude Operária. Adão Mendes para Pedro Guerra, 27 de janeiro de 2014. É isto um segredo de negócio do Benfica? É que se eles assumirem que isto é um segredo de negócio, aí temos pano para mangas. Por isso, em síntese, pelo menos para homilia, não há... Temos de falar no tal desvio de clientelas. Não há transferência de adeptos do Benfica para o Futebol Clube do Porto, diz o juiz, assumiu
o Dr. João Correia. Não há desvio de patrocínios. Isto já ocorreu há 6 meses, não há qualquer notícia. A Emirates não deixou de patrocinar o Benfica. Aliás, tanto quanto sei, a fundamentação do Benfica é que houve gente que foi para o Twitter da Emirates denunciar isto, e é isso que eles usam para mostrar que têm um patrocínio em risco. Não há violação de segredo de negócios, a não ser que o Benfica assuma que o 200 euros o tempo que quiseres, que é um negócio que não podia ser violado. E depois não há aquilo de que fala o Dr. João Correia, que é isto não é concorrência desleal no comércio, isto é concorrência desleal desportiva. Nós então temos de desafiar o Dr. João Correia a mostrar-nos em que lei é que existe a tal concorrência desleal desportiva, porque basta. A concorrência desleal é um ilícito associado a práticas comerciais e industriais, não existe concorrência desleal desportiva. Depois só para terminar, há um aspecto da contestação da providência cautelar intentada pelo Benfica que é revelador de que isto, perdoem-me uma expressão, é uma tanga, isto do segredo de negócio, da concorrência desleal, que é o valor da causa. Quem promove uma providência cautelar tem de associar, tem de definir um valor da causa, daquilo que está em causa, que é o valor que, no fundo, em que são lesados caso a providência não seja aceita, ou em que são beneficiados caso o seja. E que é um valor que determina as custas judiciais, entre outros aspectos. Também é muito fácil perceber que se eu meter uma ação por causa de uma dívida de 1.000 euros, o valor da causa é substancialmente diferente de se meter uma ação por causa de um negócio de 5 milhões de euros. E o valor da ação definido pelo Benfica é 50.001 euros. Ou seja, o Benfica é lesado em 50.001 euros por esta providência cautelar não ter sido aceito. Então o impacto económico do que se faz aqui no Porto Canal é avaliado em 50.000 euros pelo Benfica. 50.000 euros é... Quando estamos a pensar em empresas da dimensão do Benfica ou do Futebol Clube do Porto, 50.000 euros é pouquíssimo. Eu, depois da intervenção do Diogo, e que sei que estamos, portanto, sempre pressionados pelo tempo, vou ser muito rápido, vai ser mesmo telegráfico. Depois das buscas que hoje decorreram, esta providência cautelar e o seu anúncio ainda não fez uma semana, quase que caiu no esquecimento. E esta providência cautelar, a decisão, a sentença sobre esta providência cautelar é muito importante. Eu não percebo nada de leis, nem percebo nada destas engrenagens jurídicas, mas tem uma coisa. A primeira decisão judicial sobre este processo, sobre esta providência cautelar, vai ter influência em todos os outros processos que lhe sejam conexos, que estejam relacionados com ele. E isso é muito importante. Não passou ainda uma semana e já quase caiu no esquecimento. O que é que isto mostra? Mostra a teia que foi montada na comunicação social para fazer esmorecer todos os ecos que são prejudiciais para o Benfica. Esta é outra conclusão. A outra que eu gostava de dizer, e tudo aquilo que foi muito bem esmiuçado pelo Diogo, é que esta decisão, a grande conclusão que se tira é que foi contrária à vontade do Benfica. Por outras palavras, e para que fique bem claro, o Benfica perdeu, e perdeu em toda a linha. Ganhou a liberdade de imprensa, porque aquele desejo de criar uma nova forma, ainda que sinuosa, de censura, não foi admitida pelo juiz. Finalmente, gostaria de salientar um outro ponto que também foi-me referido. É que no teor do acórdão de sentença está explícito que a divulgação dos e-mails que têm sido feita aqui no Porto Canal, a serem verdadeiros, reveste de inegável interesse público. É por isso que estamos aqui. Pedro. Bom, eu diria que definiria esta providência cautelar como talvez um pequeno episódio neste grande processo que já arrancou há alguns meses e que previsivelmente terá muito tempo ainda pela frente. Eu, do que fui vendo, fui percebendo que há aqui questões técnicas complexas. O Diogo fez uma boa súmula do que está aqui em causa. Eu não queria propriamente aprofundar, até porque estamos apertados de tempo, na questão da providência cautelar em si. Quer dizer, celebro o facto de aparentemente ter sido feita justiça, e isso é sempre um facto que deve ser notado
Final, não é? O Benfica já disse que vai recorrer para o Tribunal da Relação. Evidentemente, o Benfica recorrerá e o Tribunal da Relação pronunciar-se-á sobre o assunto. Evidente. E o que é expectável é que fique sempre essa sensação no final de que foi feita justiça, qualquer que seja a decisão. Aliás, esta é uma questão essencial para todo este processo. Para todo este processo, digo eu, para todo este caso dos e-mails, para as investigações, para as buscas da Polícia Judiciária, quaisquer que sejam os resultados, é muito importante que fique na sociedade uma percepção de justiça sobre aquilo que vier a ser o resultado disto tudo. Porque há grandes fraturas, as pessoas estão muito atentas, as pessoas acompanham de muito perto tudo isto. Hoje em dia há muitas fontes de informação, é muito difícil controlar, é muito mais difícil controlar as fontes de informação e há muita atenção sobre tudo isto. Portanto, eu temo que, se não ficar no final esta sensação de justiça, quaisquer que sejam as decisões que podem ser muito complexas, vai haver muitos problemas do ponto de vista da paz social, digamos assim. Esta é uma percepção, é uma preocupação pessoal que eu tenho. Sobre esta questão da providência cautelar, eu queria dizer que, como estava a dizer, não me queria pronunciar em concreto sobre o teor dos argumentos que são aqui esgrimidos, mas queria falar sobre um ponto em particular. Nós víamos ali há pouco nas imagens, na BTV, no Oráculo, dizia qualquer coisa como do género João Correia comenta a decisão de juiz portista, qualquer coisa assim do género. E este tem sido muito o argumento do Benfica, quer nos seus canais oficiais, quer nos seus canais informais, para falar sobre esta providência cautelar. O facto do juiz ser adepto do Futebol Clube do Porto, julgo que foi o próprio juiz que assumiu isso à partida no processo, o que é, aliás, um ato de honestidade, de transparência, mas também referem-se também ao Tribunal do Porto. É uma coisa que nós vemos muito escrita, não só, como eu dizia, nos órgãos oficiais do Benfica, nos seus comunicados, nos seus comentadores, na sua televisão, como também na imprensa que é controlada e que, no fundo, serve para veicular o oficialismo do Benfica. O Tribunal do Porto, a Justiça do Porto, nós vemos muito isso. E lembramos daquelas histórias da Polícia do Norte e da Polícia do Sul, do tempo do Apito Dourado, e de toda aquela narrativa que se construiu, que tentaram construir desde esse período, 2003, 2004, de que o Porto é uma espécie de Palermo portuguesa, de que é a Camorra e todas essas histórias, aliás, muito construídas a partir daqueles sketches do Gato Fedorento e de muitas outras coisas que foram feitas nessa altura, que são absolutamente indignas, que ostracizam as pessoas do Porto e as pessoas do Norte de Portugal e que não têm de se estar a sujeitar a este tipo de expressões. Elas são ilegítimas, elas são um atentado contra o nosso bom nome enquanto gente, enquanto comunidade de gente, e aquilo que me parece é que quem faz isto, no fundo, como em relação a tudo, vê o mundo a partir dos seus próprios olhos e a partir do seu próprio enquadramento. Ou seja, só pode achar isto da justiça, só pode fazer, porque estas declarações são um atentado ao Estado de Direito, só pode fazer uma declaração destas quem tem um contacto privilegiado com o oficial de justiça para saber de informação de forma privilegiada. Portanto, só pode dizer isto quem tem um controlo efetivo e exerce esse controlo efetivo sobre setores estratégicos, sobre setores determinantes da sociedade e da política em Portugal. Francisco, sobre esta providência que já tiveste a oportunidade muito rapidamente, e era pegando nisto que o Pedro estava a referir, o que é absolutamente inaceitável é que o Benfica, através, por exemplo, do Sr. Dr. João Correia, que não é um simples adepto e um anónimo adepto, ponham em causa a seriedade do juiz pelo facto de ele ser adepto do Futebol Clube do Porto. Para estas pessoas do Benfica, para as pessoas que dirigem o Benfica atualmente, só se é sério quem é do Benfica. Eu sou adepto do Futebol Clube do Porto desde sempre, mas conheço muita gente do Benfica séria. E não tenho problema nenhum em dizê-lo. Conheço muita gente do Benfica que é séria. É inaceitável o que fizeram e tudo o que têm dito em relação ao juiz, que teve a dignidade e a transparência de dizer duas coisas. Que era adepto do Futebol Clube do Porto, mas que se sentia capaz de julgar com isenção, de apreciar com isenção o caso. Este comportamento do Benfica mostra a fraqueza de caráter deste tipo de gente. Porque isto é de caráter que se trata. E quem é fraco de caráter é também fraco de caráter nas outras práticas. E as outras práticas também denunciam isso. Quem vai para uma competição desportiva ter este tipo de comportamentos
Portanto, isto tem muito a ver com caráter ou a falta dele. O Pedro Silva, através do e-mail, diz-nos o seguinte: finalmente a maldição do Bela Gutmann caiu por terra hoje. Parabéns ao Benfica pelos vários títulos internacionais conquistados hoje na Liga dos Corruptos Europeus. A propósito disso, mostramos os vários títulos internacionais que o Benfica hoje conquistou e que foram alguns em Espanha, por exemplo, no jornal Marca, no jornal AS, no jornal Sport. Foram várias as menções às buscas que foram as realizadas no Estádio da Luz e um pouco por todo o país, mas também no Brasil foi dado eco também a esta notícia que vai marcando a atualidade esportiva aqui em Portugal, como estamos agora aqui a ver, no Sport também é feita essa referência. Muito bem, vamos avançar para... Diz, Diogo. Queria só fazer uma pequena nota, porque um amigo meu, jurista, enviou-me um esclarecimento que julgo que é interessante sobre coisas que falamos aqui. Ele explica: quando há buscas num escritório de advogados, tem de estar presente o representante da Ordem dos Advogados. Mas nas buscas não se pode apreender documentos por causa do sigilo profissional. O único caso em que isso é possível é quando o advogado é o suspeito da prática do crime e, para tal, tem de ser constituído arguido. Por isso é que... Claro. É que os advogados são constituídos arguidos quando são alvo de buscas, é porque são suspeitos da prática de crimes. Muito bem, na passada terça-feira no programa, precisamente do Universo Porto da Bancada, revelamos então um e-mail reencaminhado por Rui Gomes da Silva para Paulo Gonçalves, um e-mail que continha, aliás, um vídeo com declarações de Jorge Croado e em que o ex-árbitro defendia que os árbitros estrangeiros eram levados por dirigentes do Benfica para casas de meninas. Na resposta, Paulo Gonçalves ordenou que o assunto não se alimentasse, no fundo, essa polémica, e que se partisse a cara a Jorge Croado. Rui Gomes da Silva respondeu, por sua vez, dizendo o seguinte: por mim era mesmo isso. Se quiserem, chamo-lhe tudo. Esse gajo é um refinado filho da P... 3 pontinhos. Ora bom, entretanto, Rui Gomes da Silva escreveu que o conteúdo daquele e-mail que aqui revelamos não correspondia à verdade, Francisco. Há pouco estava a falar de caráter ou da falta dele, e é o desmentido do Rui Gomes da Silva. É exatamente isso. O Rui Gomes da Silva está a mentir, sabe perfeitamente que o que nós aqui revelamos é verdade, e mais, aqui nesta súmula que apresentamos, não está o primeiro mail que eu gostaria de recordar. Paulo e João, o que podemos dizer sobre isto? O que incomoda verdadeiramente Rui Gomes da Silva, hoje procura, até aproveitando todo este caso grave dos mails, posicionar-se para o futuro do Benfica. E incomoda que apareça nesta troca de e-mails como um cartilheiro obediente, como alguém subjugado e que pede instruções. Paulo e João, o que podemos dizer sobre isto? Ele aqui está a pedir instruções, claramente. É o cartilheiro obediente. E depois termina da forma que tu disseste: por mim era mesmo isso. Se quiserem, chamo-lhe tudo. Se quiserem. Portanto, o Rui Gomes da Silva, aqui mostra, na semana passada tinha ficado evidente que ele, afinal, não é nem mais nem menos do que mais um simples soldado do enorme exército de cartilheiros. E que, baixando a crista, pergunta ao Paulo Gonçalves e ao João Gabriel. Vamos ver uma coisa. O Paulo Gonçalves, na terminologia, na nomenclatura do Benfica, é assessor da SAD. O João Gabriel, à data, era diretor de comunicação. O Rui Gomes da Silva, à data, era vice-presidente. Então, um vice-presidente, ainda por cima um vice-presidente com aspirações e com projeção mediática, vai pedir instruções ao assessor jurídico e ao diretor de comunicação. E ao diretor de comunicação. Mas esta inversão aqui das coisas é por uma simples razão. É um soldado do enorme exército de cartilheiros obedientes. Não é mais nem menos do que isso. E o que o chateou foi isso. O que o incomoda é isso. E então resolveu vir dizer que o e-mail era falso e desafiar-nos a processá-lo. Não a verdade, sim. Processá-lo. Processar por uma coisa destas. Está evidente, nós não precisamos de o processar. Até porque já mostramos uma parte desse e-mail. Perdão. Está muito claro, não precisamos de processar. O Rui Gomes da Silva, evidentemente que está a mentir. Claro. E evidentemente que está a mentir. Toda a gente percebe que isto é verdade.
Zé, até porque mostramos uma parte, tiveste a oportunidade de mostrar uma parte desse e-mail. Em relação, o Rui Gomes da Silva publicou um texto, teve muito tempo para pensar o texto, quase uma semana, e publicou um texto com muitas referências literárias, com muitas citações literárias, o que prova que é um homem culto e que gosta de ler. Lhe faça então muito bom proveito. Mas a verdade é que, junto com essa erudição, mostrou uns quantos insultos. Tem um vocabulário bastante extenso, vai do refinado exatamente, E depois, mesmo nesse texto, teve insultos dirigidos às pessoas que participam neste programa, que não atingem ninguém, vindo de quem vem. É o que eu digo. Mas ele teve, só no fim é que teve, coragem, entre aspas, de dizer a mentira de que o e-mail, aqui divulgado há cerca de 10 dias, não corresponde à verdade. Não diz que não existe, diz que não corresponde à verdade. Está no seu direito, como é evidente, de dizer o que quer. Mas o Francisco, como muita gente sabe, e como já veio até publicado em várias horas de comunicação social, publicou um Twitter em que mostrava esse e-mail. E esse e-mail não pode ser negado a sua existência. Aquilo que passou há pouco foi o que ele escreveu, Rui Gomes da Silva, escreveu no e-mail de resposta a Paulo Gonçalves. É curioso que Rui Gomes da Silva não nega a existência do e-mail. Diz que o seu conteúdo não responde à verdade. Pois bem, se diz isto tão categoricamente, é porque foi aos seus arquivos informáticos e encontrou o e-mail em causa e viu que ele não corresponde à verdade. Portanto, se foi assim, o repto é muito fácil. Mostre publicamente o e-mail que tem na sua posse para podermos confirmar se o que lá está é igual àquele que mostramos ainda há pouco. Certo. É fácil, é barato, não dá milhões, mas mostra quem é mentiroso ou não. Pedro, sobre este caso, muito rapidamente. E resolve-se uma polémica sem insultos e sem recursos a tribunal. Ainda está para nascer quem consiga desmentir alguma coisa aqui revelada. Exatamente. Podem desmentir, claro. Mas é um ato falhado. Agora, não podem mostrar provas desse desmentido. Não podem, isso não. Está para nascer. Bom, eu acho que, quer dizer, esta espécie de golpe de teatro que o Rui Gomes da Silva faz ao apelar que o ponham em tribunal, quer dizer, ele próprio pode pôr em tribunal o Porto Canal, claro. Quem quiser, ele próprio pode tomar essa iniciativa se sentir lesado pela divulgação de uma informação falsa sobre ele próprio. Portanto, ele faz uma espécie... Inversão da ónus da prova. Não é só inversão da ónus da prova, faz uma inversão lógica, não é? Claro. Não faz sentido nenhum. Então, se ele se sente lesado, se é tudo mentira, ainda por cima estamos a falar de coisas que são graves ou que são relevantes, ele próprio que toma essa iniciativa e depois aí será tudo esclarecido. O Francisco estava a falar há pouco de uma espécie de inversão de papéis entre um vice-presidente, atual, agora ex-vice-presidente do Benfica, e um assessor jurídico e assessor de comunicação, não sei como é que se pode chamar a João Gabriel na altura, diretor de comunicação do Benfica. Mas essa inversão de papéis, no fundo, um vice-presidente do Benfica a pedir orientações a dois funcionários do Benfica, ela é bastante esclarecedora sobre o papel desta personagem central, neste caso, que é Paulo Gonçalves. Porque, de facto, Paulo Gonçalves não é simplesmente um assessor jurídico da SAD do Benfica. Ele pode ser formalmente isso. Mas Paulo Gonçalves, neste caso todo, é obviamente uma extensão de Luís Filipe Vieira. É isso que está aqui em causa. Portanto, a relevância de Paulo Gonçalves é enorme. Paulo Gonçalves é uma personagem central em todo este caso e esta relação estas ilações que nós podemos retirar destas relações entre Rui Gomes da Silva e Paulo Gonçalves, todos estes e-mails, é exatamente essa. Diogo. É mais um ato falhado de Rui Gomes da Silva. Eu recordo que esta foi a segunda vez que houve revelações sobre Rui Gomes da Silva. A primeira vez foi quando foram reveladas as práticas de bruxaria do Benfica, em que havia até um contrato assinado pelo Rui Gomes da Silva e passou-se exatamente a mesma coisa. O Rui Gomes da Silva foi à televisão dizer que aquilo era falso, que até a assinatura dele nem era nada assim. E depois nós fomos ao site do Parlamento, porque o Rui Gomes da Silva, incrivelmente, para além de ministro, foi deputado durante 6 legislaturas. Muitíssimos anos, e vemos documentos que foram assinados por ele enquanto deputado e vemos que a assinatura era igualzinha, era exatamente igual. Por isso o Rui Gomes da Silva tem uma estratégia um bocado diferente, quer dizer que é tudo mentira, mesmo sabendo perfeitamente que é tudo verdade. E é curioso que ele desafia o Francisco a processá-lo, quando ele próprio não processa. A mim, se alguém inventasse um contrato meu com um bruxo e com a minha assinatura e isso fosse tudo mentira, eu obviamente processaria essa pessoa. Claro. E o Rui Gomes da Silva, um advogado
importante, não faz isso, porque é tudo verdade. Ele é um mentiroso que tenta apenas manter-se à tona por causa dos objetivos dele, se bem que eu agora não sei, o Rui Gomes da Silva sempre foi o fiel amigo de Santana Lopes no PSD, e são companhões do foi ministro dele, por isso eu nem sei se face ao atual panorama político, se ele está mais interessado em voltar a ser ministro ou em ser presidente do Benfica. Estará interessado em alguma coisa, isso é certo. Sim. Vamos ver para que lado. Muito bem, vamos para o Assim Vai o Mundo desta semana. Ora bom, nós vamos fazendo aqui a contagem da passagem dos dias, mais concretamente desde esse discurso de Luís Filipe Vieira na Supertaça, na abertura da época desportiva deste ano, e em que o presidente do Benfica colocou em causa as instituições do futebol português e pediu mesmo a criação de uma entidade externa que pudesse regular esse mesmo futebol. Já passaram ao todo, e não é brincadeira, 75 dias desde esse famoso discurso de Luís Filipe Vieira à frente do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, entre outras pessoas que lá estavam nesse almoço. Até agora não houve nenhum procedimento disciplinar para o presidente do Sport Lisboa e Benfica. Por outro lado, já passaram mais dias, neste caso 80 dias, desde que o Regulamento de Segurança do Estádio da Luz também foi aprovado. Até agora não conhecemos qualquer detalhe sobre esse Regulamento de Segurança e aquilo que esteve na base da aprovação desse Regulamento de Segurança do Estádio da Luz e que também foi uma das polémicas no arranque desta época desportiva. Por outro lado, nós fizemos um exercício de criatividade e tentamos perceber o que teriam escrito a Bola e o Jornal Record caso a presença cautelar, que ainda há pouco falamos, tivesse sido decidida a favor do Benfica. Vamos então ver esse resultado e, Pedro, é um resultado que não é difícil de desvendar e de perceber, porque aqui só falta saber depois os contornos da coisa, não é? Porque na generalidade apontaria sempre para este lado, não é? A Bola faria assim uma manchete deste género, Tribunal cal o Futebol com o Porto, também depois é interessante o texto que ali está, também em letras pequenas, e o Jornal Record dizia vitória encarnada em toda a linha. Seria uma manchete possível para qualquer um destes jornais diários, Pedro? De facto, isto aqui não é minimamente credível. Eu estava a olhar para isto e felicito quem fez isto. De facto, está muito bem feito. É um exercício de ironia muito bom e é muito bem feito. Mas, de facto, quem acompanha a atualidade da imprensa desportiva em Portugal, isto é um exercício de total impossibilidade, uma impossibilidade ontológica, digamos assim. É completamente... E isto faz-me lembrar... outros casos semelhantes a este que têm ocorrido na imprensa nos últimos dias. Eu estava agora aqui a pesquisar sobre isso, já no decorrer do programa, e esta forma como o Sevilar, que é o guarda-redes do Benfica, que jogou agora na Liga dos Campeões pela primeira vez, foi tratado depois de cometer um erro, que, enfim, é um jovem guarda-redes. Qualquer um pode cometer um erro daqueles, é uma infelicidade, não é propriamente uma coisa que mereça ser destacada, mas a forma como foi tratado o erro do guarda-redes do Benfica e o erro do José Sá, no primeiro golo na Alemanha. E, de facto, nós já ouvíamos falar muito do Sevilar, esta máquina de propaganda de que falávamos há pouco do Benfica. Ela trabalha muito bem, é muito pujante na forma... Proativa. É muito proativa e utiliza estes meios todos na ascensão de novos jogadores, de personagens, o que quer que seja. E nós, nos últimos dias, com a intensificação de notícias, começamos a perceber do que é que estávamos a falar. Era assim: Sevilar supera Casilhas com um guardião mais novo a estrear-se na Champions. Já percebemos onde é que queriam chegar. Sevilar destrona Casilhas, diz assim o Mais Futebol, destrona o Casilhas. Estamos a falar do Casilhas, que é o guarda-redes mais titulado da história do futebol, se não estou em erro, se não é, é um dos melhores guarda-redes da história do futebol, indiscutivelmente, quer dizer, para mim é pessoalmente, mas eu acho que para qualquer adepto do Benfica ou de outro clube qualquer também tem de ser, mas o Sevilar destrona o Casilhas, enfim, ficamos assim. E depois do erro do guarda-redes, Unidos por Sevilar, desculpado, diz a Bola na manchete de hoje. Desculpado por quem? Pela Bola? A Bola representa quem? Uma comunidade de adeptos? A comunidade de leitores da Bola desculpa o Sevilar? O que é que isto significa?
Sevillar é fera, vai ser grande guarda-redes, diz José Mourinho. Portanto, aproveitaram todas as declarações de Mourinho, que são declarações normais para um treinador de uma equipa adversária. Não é expectável que o treinador de uma equipa... E que vai voltar a jogar com o Benfica dentro de 15 dias. E que não é expectável que o treinador de uma equipa adversária diga não, aquilo foi uma vergonha, aquilo foi uma... Não vale nada, aquele guarda-redes. Não é normal, não seria expectável que ele dissesse isso, portanto, disse aquilo que era o mais expectável, mas também depois soubemos mais coisas. É que o Matites, acho que foi o Matites, que não é? o treinador tinha chamado a atenção. Que o treinador chamou a atenção e que... Para atirarem à baliza por causa da inexperiência. E depois, em relação ao Gessá... Revelou a estratégia. Em relação ao Gessá... De qualquer maneira foi um remate muito forte. Em relação ao Gessá, há um caso, frango do Gessá deu-lhes asas, diz o recorde. Caso Casilhas, há um caso Casilhas, não há um caso Jonas, não há um caso Júlio César. Mas há um caso Casilhas. Nós podemos concluir, sabemos muito bem de que é que isto se trata. É sempre a mesma ladainha, ano após ano. O Porto, quando começa a ficar forte, quando começa a amedrontá-los e começa a ganhar distância na pontuação, o que quer que seja, ao primeiro deslize, ou o que quer que seja, uma derrota, eles aproveitam logo para tentar explorar isso, para tentar criar instabilidade dentro do grupo. Aliás, o advogado, já deixamos o tema dos advogados, o empresário do Casilhas faz hoje declarações à imprensa a dizer que não percebe o que é que se passa em Portugal, que isto não faz sentido nenhum. Mas eu queria deixar só mais uma última pequena nota. O Sevillar, eu estava a dizer, é um guarda-redes prometedor, o Benfica tem tradição na prospeção de bons guarda-redes, desde o Roberto, enfim, o Roberto não é um bom exemplo, mas é verdade. O Ederson, que não é um guarda-redes da escola do Benfica, ao contrário do que a cartilha tenta reproduzir, foi também um exemplo de boa prospeção de guarda-redes. O Sevillar teve, por exemplo, numa competição há pouco tempo, foi o Campeonato da Europa Sub-17, onde esteve também outro guarda-redes que foi considerado o melhor guarda-redes dessa competição. Sabem quem é que foi? Diogo Costa, que é guarda-redes do Futebol Clube do Porto B, é um grande guarda-redes, é o futuro do nosso clube, foi considerado nessa mesma competição o melhor guarda-redes, teve uma prestação absolutamente extraordinária, que isso sim merece ser destacado. Não vemos essa imprensa a estender essa passadeira vermelha ao Diogo Costa, que é um grande guarda-redes, mas enfim, temos de o fazer nós e fazemos-lo com todo o gosto. Zé. Até é rápido, não é? Muito, mas mesmo então, muito rápido. Vou só dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, nós temos que estar preparados para isto, porque é assim. Estas imagens que nós começamos por ver das capas alternativas do Record e da Bola são notícias falsas. Mas, atenção, se isto tivesse acontecido, se a providência cautelar tivesse sido despachada favoravelmente ao Benfica... Elas tinham saído da cabeça Elas tinham saído, certamente, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mas não dá para aumentar a secreção de adrenalina, nem termos problemas de refluxo esofágico, porque com esta atuação dos órgãos de comunicação social. Porque temos que nos habituar a isto. É o pão nosso de todos os dias. Isto é o pão nosso de todos os dias. Temos que conviver com ele, com esse pão nosso e com esta atuação. Mas temos que continuar a denunciá-los. Isso é muito importante. Porque no caso que o Pedro muito bem trouxe aqui, é muito curioso que a estratégia foi seguida para o erro, eventualmente, do José Sá, apesar do treinador, o Sérgio Conceição, ter dito que foi apenas uma opção técnica, e ele foi categórico nisso. Houve logo comentadores que disseram, não, isto é problemas de balneários, ou que eles discutiram, não sei o quê e tal. Era tentar meter o tal sal em ferida que não existia. Tiveram um azar, o karma, não é? Tiveram um azar, porque 24 horas depois foi o miúdo que teve o azar também de sofrer antes de fechar, queria ainda mostrar uma fotografia de Luizão. Afinal, Luizão não veste só a camisola do Benfica. Chegamos à conclusão a partir desta fotografia que estamos a mostrar. E Francisco e Diogo, um comentário muito rápido. Nem sei o que é que quer dizer quando vejo o Luizão com a camisola da PAF. Agora, não é? Deve ter sido no Almeida daquela vez que andaram a trocar beijos. Ou então é uma campanha de marketing. Ele ameaçou que lhe dava uma cabeçada se não lhe desse a camisola e aí trocaram a camisola. Só queria acrescentar mais uma coisa. O Luizão ontem foi expulso aos 90 minutos. Sim. Ou aos 91, uma coisa assim. Por aí, sim. Segundo amarelo, naquela altura, Luizão não queria ir à Inglaterra. Não queria ir à Inglaterra. Diogo. Eu queria só prolongar o exercício de capas alternativas e imaginar qual é que seria a capa da Bola ou do Record caso o Sevillar fosse guarda-redes do Futebol Clube do Porto. E eu tenho a certeza que seria qualquer coisa como Sevillar bate recorde. É o guarda-redes mais novo de sempre a sofrer um frango na Champions. Bem,
Vamos ter que fechar o programa de hoje, até porque queria fechar o programa com um vídeo e com umas imagens que vamos passar já de seguida. Não se esqueça que vamos estar de regresso o Universo Porto da Bancada na terça-feira, como é habitual, à hora normal, 10h30 da noite, na próxima semana. E vamos ficar então com o próximo vídeo, as próximas imagens. José Manuel Antunes, em versão Pinóquio. Boa noite, até para a semana. Os grandes erros do vídeo-árbitro nestas primeiras 8 jornadas, os 3 ou 4 erros mais clamorosos, foram todos contra o Benfica. Eu vou ler os árbitros que o Sr. Francisco J. Marques lançou para a lama e que estão no ativo. João Pinheiro, Bruno Esteves, Vasco Santos, Hugo Miguel, Bruno Paixão, Jorge Sousa e Fábio Veríssimo. A todos estes árbitros, são 7, e eu tenho a impressão que ainda há mais, todos eles ficaram debaixo de condenação numa lista de coação permanente, que não só sobre estes, como sobre os outros todos. Aquilo é o jornal inglês, o Daily Mail, do dia 12 de janeiro de 2017. Já tem 7 meses, mas eu como ando com estas coisas todas. E ontem, sobretudo, depois de ter ouvido aquela história do Universo Porto Canal, é assim que se chama o programa. Universo Bancada. Com o Dr. Moraes, com o José Cruz, com... Mas fique bem claro que a fonte é o Daily Mail. Okay. Foi publicado no Daily Mail no dia 12 de janeiro de 2017, portanto já este ano. O que é que eles fazem? Vão então mostrar um jogo de há 2 anos, Porto-Braga, em que há um lance na área que o árbitro não marcou penalti, em que eu estou a ver o Hugo Miguel aqui a roubar e tal, não sei o quê, a roubar o Porto. É igual, este lance é igual ao do Jonas. Não é nada igual, o lance é parecido com o do Bas Dost, é um salto na área, não é penalti, tal qual como eu também acho que o do Bas Dost contra o Setúbal não é. Problema grave disto tudo. O árbitro desse jogo, por acaso, era o Xistra, não era o Hugo Miguel.